Cada um por si, Deus por todos. Certamente você já ouviu este ditado, ele é muito antigo. Eu não sei em que contexto foi criado, mas quando eu o ouço nos contextos atuais, geralmente está falando de uma coisa assim bastante particular, bastante egoísta, como se fosse mais ou menos assim. Eu me viro e você que se vire sozinho também. E se for o caso, que Deus te ajude. Israel tinha algo parecido, mas eu quero aplicar aqui ao contrário, né? Mostrando que realmente cada um por si, para prestar contas diante de Deus. Aí sim, diante do tribunal de Deus é cada um por si. Okay? A nossa mensagem está baseada em Ezequiel capítulo 18. Lerei os versículos de 1 a 4. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. E aí vem o provérbio daquela época. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Olha, é o contrário, né, do provérbio atual. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Como se dissesse assim: os pais erraram e nós é que pagamos por isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Deus faz um juramento aqui, dizendo que, na verdade, diante dele é cada um por si. O que o pai fez não vai prejudicar o filho, espiritualmente falando. O que o filho faz não prejudica o pai, espiritualmente falando. Ou seja, cada um dá contas de si mesmo. Muitas ideias estranhas têm sido defendidas em nossos dias, e uma delas, talvez das mais graves no campo da espiritualidade, é a tendência de achar que ninguém mais é diretamente culpado de nada. Por mais que as pessoas errem, cometam crimes hediondos e barbáries, sempre alguém vai achar que a culpa não é daquela pessoa. A culpa é atribuída aos pais, que não souberam criar os filhos, aos professores, que não ensinaram da forma correta, aos patrões, que os exploraram, aos amigos de infância, e assim vai. Sempre outro é o culpado. A culpa é atribuída até mesmo à sociedade como um todo, vista como se fosse um monstro opressor imaginário. Sim, para os que seguem essa linha, ninguém mais é diretamente culpado de nada. Em outras palavras, ninguém mais é pecador, pois são todos fruto do meio em que vivem ou foram criados. Assim, não possuem responsabilidade pelos atos que praticam. Esta é a conclusão desta ideia nefasta. Interessante que esse tipo de ideia não é novidade. Vemos aqui no texto, né, da meditação de hoje, algo muito parecido. Vemos aqui israelitas, ao serem castigados por Deus, merecidamente, por meio da invasão babilônica, por causa dos pecados que Israel cometia, esses israelitas se achavam injustiçados. Inclusive utilizavam um ditado da época para dizer que estavam sofrendo por causa dos seus antepassados, os pais. Os pais pecaram. Então eles recitavam o ditado que afirmava que os pais comeram uvas verdes, ou seja, erraram, pecaram, e os dentes dos filhos é que se embotaram, né? Ficaram ali sensíveis, sofriam as consequências. Não só o texto bíblico, base acima, mas todo o capítulo 18 de Ezequiel mostra que não procede a queixa dos israelitas. Na verdade, Deus, justo como é, trata cada um individualmente em matéria de julgamento, como se espera da justiça. Os filhos não pagam pelos pecados dos pais, nem recebem, normalmente, afagos divinos por causa do que os pais fazem de bom. Digo normalmente, pois em sua soberania e bondade, Deus poupou Salomão, por exemplo, né, por amor a Davi, como está registrado lá em 1 Reis 11:13. Mas, no geral,
No geral, os pais não pagam pelos filhos, nem são beneficiados pelo que eles fazem de bom. E os filhos, mesma coisa. Diante de Deus é cada um por si. Cada um é julgado por suas próprias ações. Então podemos dizer que no julgamento, aqui diante de Deus, né, ou no julgamento divino, seja o julgamento final, ou qualquer outro julgamento parcial, é cada um por si e Deus por todos. Cada um será julgado pelos próprios atos. Mas Deus não é um estraga-prazeres que está buscando o mínimo de falhas em cada um e pronto para castigar. Como ele revela aqui ao profeta Ezequiel, não deseja castigo para ninguém, pelo contrário, chama todos ao arrependimento e aos arrependidos distribui o seu perdão. É só ler ali em Ezequiel 18:32. Ou seja, ele é a favor de todos e não contra. Então, aproveitando que Deus é a favor e não contra, e que ele está chamando os pecadores ao arrependimento, o melhor mesmo é deixar de se queixar como se fosse vítima, ou, por outro lado, de aguardar recompensa divina pelo que os outros fizeram e reconhecer os próprios erros, confessando e mudando de caminhos, antes que venha o julgamento divino sobre todos, pois cada um dará contas de si. A responsabilidade diante de Deus é de cada um de nós.